Dois meus-irmãos, após encontrar seu pai morto no banheiro, são alocados para um lar adotivo, onde eles acabam na casa da sua nova guardiã, que tem um jeito bem excêntrico e também tem outro menino adotado chamado Oliver. E afastado da cidade grande, o imóvel onde agora eles vivem esconde grandes segredos e há descobertas aterrorizantes que podem destruir a relação entre os dois. E esse é Faça Ela Voltar de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Eu já vou falar um pouco sobre Faça Ela Voltar, que foi um filme escrito e dirigido pelos irmãos Philippou, que também fizeram recentemente o filme Fale Comigo, que inclusive tem vídeo aqui no canal. E esse filme ele tem uma temática até que parecida com Fale Comigo, que fala sobre perder pessoas importantes e como lidar com o luto, só que a forma que é explorado aqui ela acaba sendo bem diferente. O que mostra que eles conseguem montar muito bem e escrever essas narrativas que, mesmo com temas parecidos, eles conseguem levar histórias para ambientes novos e ter novas visões desse assunto. E então aqui nós seguimos os irmãos Piper e Andy, que após a tragédia com seu pai, eles acabam indo para a casa de Laura, onde eles ficam com ela até o Andy poder completar os 18 anos e assim ele poder pedir a guarda da sua irmã. E quando eles chegam na casa, eles notam que tanto a Laura quanto o Oliver, eles, que é um filho adotivo dela, são meio estranhos e meio excêntricos e que a criança ela parece ser bem estranha. E logo no começo também é mostrado que a Piper ela tem um problema visual, que é falado que ela não é completamente cega. Tem uma cena no filme que ela fala que ela consegue perceber luzes e enxergar vultos, mas que a visão dela é bem baixa. Logo quando ela chega na casa da Laura, tem uma cena que mostra como se fosse uma simulação da visão dela, onde ela só enxerga os vultos das pessoas que estão ali em volta, o que é uma forma interessante de mostrar a dificuldade da personagem, e que isso vai acabar sendo lembrado mais para frente. E logo no começo também mostra a interação desses dois irmãos, de que a Piper ela não usa bengala porque ela não quer ser tratada diferente das outras pessoas, mas que as meninas ali no começo tratam ela meio mal por causa dela ser deficiente, e de como o Andy ele tenta cuidar e proteger ela mesmo ela falando que não precisa. E isso acaba deixando o vínculo desses dois personagens muito mais fortes e muito mais interessante e crível, né? Porque realmente parece que eles têm uma ligação muito forte. E após a tragédia com seu pai, eles vão para a casa da Laura, que logo nas primeiras interações você percebe que tem alguma coisa estranha, porque ela demonstra muito mais interesse na Piper e ela meio que joga o Andy para escanteio. E isso é mostrado visualmente também, já que ela dá um quarto todo bonitinho para ela, e enquanto ele fica num quarto que era basicamente algum lugar que ela não usava, e ele dorme no chão e tem um monte de bagunça ali. E eles conhecem o Oliver, que na primeira interação deles, ele tá numa piscina vazia e ele tá lá no meio, e ele aparenta ser uma criança bem problemática, passou por algum tipo de trauma, e que também gera uma certa desconfiança. E os irmãos Philippou mostram que eles estão evoluindo bastante na direção, mesmo sendo só o segundo longa deles, e já conseguiram mostrar também que são muito mais do que meros criadores de conteúdo que produziam vídeos aqui para o YouTube. Porque desde o começo desse filme você já tem a sensação de que tem algo errado e que alguma coisa vai dar errado, e que em quase todas as cenas tem um certo clima tenso e uma atmosfera muito esquisita que paira por ali. E esse filme era um terror mais de atmosfera, então ele não é aquele terror que fica tentando te dar susto toda hora. Ele sempre tenta construir uma atmosfera para deixar o clima tenso, para no final amarrar com alguma estranheza. E acho que eles conseguiram evoluir muito nesse sentido, então eles estão mais maduros e já conseguiram fazer projetos grandes. A direção aqui ela é bem interessante porque ela deixa algumas pistas que vão passando com o tempo e elas vão sendo amarradas durante o filme. E em vários momentos tem alguns diálogos que são bem estranhos e logo depois você entende o porquê que isso está deixado ali. E a relação dos dois personagens, como eu falei, dos irmãos, ela é muito crível, porque é uma relação que parece muito real, de um querer cuidar do outro, e que de certa forma também eles acabam tendo uma certa ligação com a Laura, que é a cuidadora deles. Num diálogo ela fala que ela era terapeuta e que se o Andy quisesse conversar com ela para desabafar sobre essa parte do luto dele, ele poderia contar com ela.
mas que ela usa isso contra ele depois para tentar desestabilizar essa relação dos dois e assim conseguir mais fácil o que ela estava querendo. E para falar algumas coisas a mais sobre o filme, eu vou acabar deixando aqui o alerta de spoilers para não estragar a experiência de quem não viu e ainda vai querer ver, então estejam avisados. Então, como eu falei, quando eles chegam na casa da Laura, eles notam algumas pistas que são mostradas para nós enquanto eles chegam lá na casa de carro. Tem umas marcas brancas em volta da casa, como se fosse um limite de alguma coisa que a gente ainda não sabe. E quando eles entram na casa, tem algumas coisas adaptadas para uma pessoa com deficiência visual. E o Andy pergunta se ela fez aquilo para a Piper, ela fala que não, que ela tinha feito aquilo para a filha dela, que também era deficiente visual. E ele pergunta onde estava a menina e ela fala que ela tinha morrido afogada. E ele pede desculpas porque ele não sabia e ela falou que não tinha problema. E logo em seguida ela demonstra muito mais interesse na Piper do que nele, em termos de cuidado. E você pode até pensar, mas ela é mais nova, ela tem a deficiência, então faz sentido. E logo em seguida aparece o Oliver, que quando ela vai atrás dele na piscina, a piscina estava vazia e ele estava com um gato sendo arranhado ali. E você vê que o menino ele é bem estranho e você percebe que tem alguma coisa de errado ali, mas ainda não dá para saber muito bem o que é. Alguns dias depois, ela leva ele no funeral do pai, né? E o Andy ele claramente não está muito confortável com aquela situação, mas ela fala que ele deveria se despedir do pai porque era a última oportunidade dele fazer isso e que era uma tradição. Ele vai lá para se despedir e ela fala que ele deveria dar um beijo no pai dele porque era tradição. Fala que tinha que ser um beijo na boca porque era tradição também. E ele não consegue, ele fala que ele não vai fazer aquilo, ele não estava muito bem com aquilo. E ela acaba falando que estava tudo bem, ele não fazia aquilo e ela acaba dando um beijo por ele. E essa cena ela é bem desconfortável porque, não pelo beijo em si, mas pela situação dela querer meio que forçar ele a fazer isso. E logo após isso eles acabam se divertindo, fazendo umas brincadeiras ali. E ela acaba conversando melhor com ele. E ela faz ele se abrir sobre esse relacionamento dele com o pai. E que ela também fala algumas coisas. Ela acaba falando sobre a relação da filha dela e como ela estava fazendo para superar esse luto. O que ela acaba usando isso mais tarde para tentar ficar com a Piper e estragar a relação deles dois. E como eu falei, os personagens eles acabam ficando ligados porque o Andy ele fica meio traumatizado com água, porque o pai dele morreu no chuveiro, e a filha da Laura ela morreu afogada, e a filha da Laura ela é cega também, e a Piper é deficiente visual, e todos eles estão sofrendo com esse luto recente, principalmente o Andy e a Laura eles têm problemas para poder lidar com isso, e a Laura por ter essa boa imagem, ela tenta manipular os jovens e as pessoas para poder fazer esse plano dela dar certo. O que gera algumas cenas que são muito agoniantes, muito estranhas e bem tensas. E o filme, por mais que ele tenha essa narrativa que parece ser simples, ele consegue aprofundar muito bem nessa coisa de uma pessoa estar vulnerável e de ela não saber lidar com o luto e que ela acaba passando dos limites para poder se sentir melhor de alguma forma. E o Oliver ele acaba sendo esse símbolo de que o ser humano ele pode passar muito do limite quando ele está perdido ou em algum momento muito ruim na sua vida. E no geral, Faça Ela Voltar é um excelente filme de terror. Por mais que ele seja simples nos seus conceitos, ele é muito bem executado e traz esses subtextos muito fortes sobre luto, vulnerabilidade, relação de pessoas e de como isso pode ser quebrado quando você pode estar perdido. Mas essa é só a minha opinião. E se você gosta desse filme com subtextos e mensagens mais profundas, eu deixo a recomendação sobre o filme Pecadores, que eu falei no canal, e tem muito desses subtextos interessantes nele. E se quiser saber mais sobre o outro filme dos irmãos Philippou, vou deixar aqui também a recomendação de Talk to Me, que também já falei aqui no canal. E deixa nos comentários se você gosta desse estilo de filme de terror, ou se você prefere aqueles filmes mais convencionais que te dão mais susto. Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!